paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. Desde já eu peço a sua ajuda, curta, compartilhe, comente e se você não é inscrito, se inscreva. Hoje estaremos começando sobre o tema Os 7 Eu Sou de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de João. Cada uma dessas declarações, desses ditos de Jesus, traz um aspecto do seu caráter divino, mas também um aspecto também da aliança de Deus para com o seu povo. Quando ele diz, eu sou, essa declaração está se remetendo a Êxodo 3,14, que diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Todas as vezes que Jesus diz, eu sou o pão da vida, ou eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, cada uma dessas 7 declarações está ligado à sua natureza divina, porque o próprio Cristo é o Deus encarnado. E hoje estaremos começando falando sobre o eu sou o pão da vida. Fique conosco, eu creio que esse vídeo será bênção, manancial para a tua alma. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no capítulo 6 do Evangelho de João, mais especificamente no versículo 35, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O capítulo 6 de João é onde acontece a multiplicação dos pães, onde um jovem no meio da multidão apresenta para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia nos diz que Jesus, levantando os olhos aos céus, deu graças e multiplicou. E a Bíblia nos diz que uma multidão, mais de 5.000 pessoas, foram alimentadas e saciadas por Cristo. E depois daquele milagre, aquela multidão buscava, procurava estar na presença de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é: qual era a motivação daquela multidão de buscar a Jesus, de procurar a Jesus? Porque se você ler no capítulo 6, aquela multidão constantemente estava à procura de Jesus, a tal ponto de atravessar o mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia. E logo quando eles atravessam aquele mar, encontrando Jesus do outro lado, eles fazem uma pergunta: Senhor, quando chegastes aqui? A resposta de Jesus descortina o seu coração e mostra a verdadeira motivação que levava aquelas pessoas a procurar Jesus. Veja o que ele diz no versículo 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Eles viam Jesus somente como um meio para alimentar o desejo carnal de suas vidas. Eles não viam Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, o prometido para Israel. Enquanto Jesus oferecia o alimento espiritual, eles queriam o alimento material. Enquanto Jesus oferecia o pão que conduz à vida eterna, que alimenta e dá a vida eterna, eles queriam o alimento perecível. Enquanto Jesus oferecia as coisas de cima, eles queriam as coisas terrenas. E é no versículo 35 que chega o ápice do capítulo 6. Porém, ainda que o pão vivo que desceu do céu para dar a vida ao mundo estivesse diante dos seus olhos, aqueles homens não tinham o discernimento, a consciência, a verdadeira necessidade de sua alma, da sua fome espiritual. E certamente a humanidade nos dias de hoje cai no mesmo erro. Quando olhamos para o mundo, vemos a humanidade consumindo, buscando comprar, adquirir coisas para saciar o vazio e a sede de sua alma, contudo, sem satisfazê-la. Somente em Jesus Cristo a alma poderá encontrar solução e alívio para a sua necessidade. Veja, o profeta Isaías profetiza algo muito interessante que se adequa muito à situação da alma do ser humano sem Cristo. Veja o que ele diz lá no capítulo 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas,
E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vemos aqui Deus falando através do profeta Isaías, mostrando o grande erro da humanidade, gastando, trabalhando, se esforçando para buscar algo que não pode satisfazer a sua alma. Essa profecia de Isaías, convidando o homem a saciar a sua fome, a saciar a sua sede em Deus. Essa profecia se cumpre cabalmente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. As almas estão perecendo de fome por causa do pecado, e é somente em Jesus Cristo, o enviado de Deus, encontramos o poder para aliviar a sede e a fome da alma humana. Sem Cristo, nossas almas continuarão famintas, anorexas, pobres e sedentas, sem encontrar aquilo que possa satisfazer. Sem Cristo, sem vida. E é somente através de Cristo, através do alimento que Ele pode dar, podemos encontrar vida eterna. Veja o que Ele diz no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo convida todos aqueles que vão até Ele, crer nele, a viver por Ele, porque Ele é a fonte do verdadeiro alimento que a nossa alma necessita. Todavia, eu chamo sua atenção, apesar do contexto aqui falar sobre o pão, o alimento sólido, Ele também é a fonte que sacia a sede da nossa alma. Ele diz, aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a fonte das águas da vida eterna. No capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz do seguinte modo, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus quer dizer quando ele diz, aquele que crê em mim jamais terá sede? Ele nos ensina que as duas necessidades mais básicas do ser humano só podem encontrar solução nele. É nele que encontramos o alimento para a vida eterna e a água também para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. No capítulo 7, versículo 37, Jesus faz uma declaração muito semelhante. Veja o que ele diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não conheço como anda a sua alma. Quem sabe você seja como a mulher samaritana, sem esperança, sem amor, sem sentido na vida, que todavia encontrou em Cristo a razão para viver. Eu apresento você, Jesus Cristo, a fonte de vida eterna. Quem sabe estou falando com alguém semelhante ao povo, que buscava Jesus, que procurava Jesus, tinha sua religião, todavia continuava faminta e sem perceber e discernir a sua fome espiritual e a sua sede espiritual. Se alimentavam não de Cristo, mas se alimentavam da sua religião. Via Jesus somente como um meio para conseguir algo, não como o Messias, não como a fonte das águas vivas, não como o pão que alimentaria a sua alma para a vida eterna. Quem sabe você não tem se alimentado de Cristo, você tem alimentado da sua religião, você tem se alimentado de outras coisas. Hoje também eu quero apresentar para você, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Esse final de semana muitos comemoram a Páscoa, e é com tristeza que a gente vê pessoas substituindo o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo naquela cruz sangrenta, por outras coisas como chocolate, coelho, ovo de Páscoa. Mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo, a verdadeira fonte das águas vivas, o verdadeiro alimento que pode saciar a sua alma. Venha a Cristo, creia em Cristo, se alimente da sua graça, experimente o seu amor. Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A minha oração é que essa palavra venha trazer bálsamo, consolo
e que hoje seja o dia que Cristo venha ser verdadeiramente o alimento da sua alma. Deus te abençoe e que Cristo, o pão vivo que desceu do céu, venha ser real e verdadeiro na sua alma, em nome de Cristo. E não se esqueça, curta, compartilhe, comente e se você não é inscrito, se inscreva. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.